Pessoal, sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão e Projetos. Isso aí. Bom, o assunto de hoje é como é que você faz para poder estudar gerenciamento de projetos, especialmente para poder entender o que são as metodologias, o que são os padrões, para que servem as certificações, que certificação você deve buscar e, mais importante do que isso, como é que você faz para operacionalizar isso no dia a dia dos seus projetos. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas estudando o gerenciamento de projetos, né? E tendo uma abordagem muito teórica, enfim, isso poderia ajudar a nossa empresa ou poderia não ajudar, como é que outras empresas fazem isso, e na prática, pouca gente faz gerenciamento de projetos direito, essa é a verdade. Mas por que disso? A dificuldade, em primeiro lugar, está em você conseguir absorver aquilo e adaptar ao seu dia a dia. Todo projeto, basicamente, ele tem as mesmas etapas. Você vai ter o nascimento do seu projeto, certo? Quer dizer que o seu projeto vai começar de alguma maneira, que deveria ser formalizada através de uma necessidade, um problema ou uma oportunidade. E a partir disso a gente faz um desenvolvimento progressivo. Ninguém sai com um plano de projeto também logo no primeiro dia. Isso é uma coisa que é impossível. Você vai desenvolver o seu plano de projeto ao longo do tempo. À medida que você pega mais informações, aí você elabora o plano, você elabora o cronograma, você elabora o orçamento e assim por diante. E uma das maiores dificuldades que eu vejo nessa nossa carreira de gerenciamento de projetos é que as pessoas não entendem direitinho ali como é que você faz para conectar esses documentos. E começa a criar um monte de documentos separados. Você vai lá e salva um plano de gerenciamento do projeto, aí você salva um plano de gerenciamento do escopo, aí você cria um orçamento, e essas coisas não estão integradas. Uma das grandes coisas importantes no gerenciamento do projeto é exatamente a integração. Se você pegar, por exemplo, o livro da Rita, ela fala muito que o gerente de projetos é um integrador, né? Esse trabalho não só de comunicação, mas especialmente de colocar os processos lá no lugar e poder assegurar que esses processos estão funcionando de alguma maneira adequada. Isso que é o nosso trabalho como gerente de projetos. Aí vem a questão de você entender os guias, né? Existe o guia PMBOK, existem outros padrões, existem outras organizações de gerenciamento de projetos e muitas vezes a pessoa fica com dificuldade por onde começar. O lugar onde você deve começar não é nos padrões, é nos livros de fundamentos, livros de introdução de gerenciamento de projetos, tá? E eu acho que essa talvez seja a dica mais importante desse vídeo aqui, e se você estiver no começo da sua carreira, eu posso dizer para você que isso vai revolucionar a sua carreira de verdade. Por quê? Pensa, por exemplo, que você está começando a estudar contabilidade. O que você faz? Você vai lá e pega um padrão de contabilidade, por exemplo, o GAP, né, o General Rules of Accounting, que você tem lá nos Estados Unidos, por exemplo. Não é assim que você começa a estudar contabilidade. Você começa a estudar contabilidade por um livro básico de contabilidade, que diz para você o que é fluxo de caixa, né? Como é que é o balanço, como é que é a demonstração financeira, dinheiro que entra lá na sua carteira, que sai da sua carteira, e você começa a entender esse negócio. Somente quando você estiver num nível de proficiência mais avançado é que você vai para um padrão. Então imagina o gerenciamento da qualidade, né? Vamos pegar algumas áreas que talvez seja familiar para você que está assistindo aqui esse vídeo, né? Gerenciamento da qualidade. Você vai aprender gerenciamento da qualidade. Qual a primeira coisa que você pega? Você vai lá e pega a norma ISO 9001, por exemplo, e começa a ler aqui para tentar entender como é que você vai aplicar no seu dia a dia? Não é assim que funciona. Isso é a pior maneira de você poder aprender o gerenciamento da qualidade, tá? Imagina que você vai aprender engenharia, você pega os padrões lá do CREA, por exemplo, do I3E, enfim, e começa a ler aquele negócio? Não também. Então não é assim que funciona. Você quer aprender gerenciamento de projetos? Entra aí na Amazon, entra no Submarino, procura aí fundamentos de gerenciamento de projetos, gerenciamento de projetos simplificado, Project Management for Dummies, enfim, coisas que são de introdução, que são de fundamentos. E não diretamente ir para um padrão mais elevado, tá? Tem gente que às vezes quer queimar etapas, né? Quantas vezes eu já vi isso em cursos meus, que às vezes eu estou ministrando curso de gerenciamento de portfólio, curso de gerenciamento de programas, que vamos dizer, é um conceito um pouco mais avançado, que exige que você tenha um conhecimento básico em gestão de projetos. Inclusive, quando a gente ministra esse curso, você coloca isso no público-alvo, né? Que ele já tem que ter conhecimento de gerenciamento de projetos. E aí, de vez em quando aparece uma pessoa lá que nunca teve contato com gerenciamento de projetos. E óbvio que ele vai sentir dificuldade em poder entender o gerenciamento de programas, né? Se você não entende o gerenciamento de projetos, como é que você vai entender o gerenciamento de programas, de portfólio e assim por diante? E aí, quando você pergunta para a pessoa, mas você não leu o que tinha lá como pré-requisito, que você deveria saber já gerenciamento de projetos? Ah, eu li. Mas sabe o que é? Eu não queria ter que fazer o curso de projetos e depois ter que fazer o curso de programas, aí é o curso de portfólio. Eu resolvi fazer logo de portfólio, que é mais avançado, porque eu já aprendo projeto, programa e portfólio.
que é um negócio que não faz o mínimo sentido. Imagina, por exemplo, que você vai pular toda a faculdade de medicina e você vai direto para a residência em neurologia, porque daí você vai aprender não apenas neurologia, mas todo o resto que você não aprendeu. Não é assim que funciona. E quando você queima essas etapas, ou quando você tenta ir direto para um conceito mais avançado sem ter passado por aquele processo de aprendizado, você está perdendo muito mais tempo do que ganhando tempo. Tem gente que tem essa ilusão de que queimando etapas vai ganhar mais tempo. Na verdade, você vai ter muito mais retrabalho e você vai pegar uns vícios ainda que talvez sejam difíceis de tirar. Imagina que você pulou, não fez a primeira até a quarta série e aí você entra direto na quinta série para poder já aprender matemática um pouquinho mais avançada, ciências mais avançadas. Mas você não tem o básico. Então, toma cuidado com isso. Você quer aprender a gerenciar projetos? Eu sei que tem muita gente aí começando na área, né? Pessoas que trabalham com marketing, trabalham com eventos, que trabalham com projetos de treinamento, de recursos humanos, advogados, por exemplo, que estão no meu curso, por exemplo, né? Fazendo planejamento dos seus projetos relacionados à área jurídica, contador, fazendo gerenciamento de projetos, um monte de gente de diferentes áreas. E mais ainda, se você é de uma área não técnica, o que seria não técnica, né? Você é de uma área que não é engenharia ou não é TI, toma mais cuidado ainda com o tipo de conteúdo que você vai absorver. Porque as pessoas que são da área de TI e as pessoas que são da área de engenharia, elas não são em nenhum sentido melhor que você, tá bom? Mas é que na área de engenharia e na área de TI, você já tem um ensino dentro da graduação que é voltado bastante para a gestão de projeto. Por quê? Porque não tem como você fazer um carro, um prédio, ou você fazer um aplicativo, um sistema de TI, sem o gerenciamento de projetos. Claro que você tem a parte técnica ali, mas já é um projeto por natureza. E muitas vezes quando a gente está em outras profissões, né? Então estou conversando, por exemplo, com um colega meu que ele é diretor financeiro de uma empresa. A carreira dele é toda em finanças. E aí ele chegou agora e precisa implantar um projeto na América Latina que o chefe dele pediu. E aí ele veio, poxa, Mário, como é que eu monto um cronograma? O cara quer que eu apresento. E aí você precisa ter uma abordagem simplificada para o gerenciamento de projeto. Por isso que eu criei o curso de Fundamentos da Gestão de Projetos, que eu vou até deixar o link aqui. Mas esse vídeo não é para fazer propaganda do curso. Se quiser entrar lá no curso, você dá uma olhada, vai estar embaixo no link aqui do YouTube. Mas é para dizer para você que você tem que buscar curso de fundamentos, curso de introdução, você tem que buscar livro de fundamentos, livro de introdução, e não ir direto lá, por exemplo, o Guia PMBOK, ir lá direto para uma certificação, Prince, PMA, Guia PMBOK, sem ter construído essa base fundamental aí de conhecimentos, tá? E mais ainda, como eu falei, quando você é de uma outra área, então você é da área de marketing, você é da área, por exemplo, tem gente de fisioterapia fazendo gestão de projetos no meu curso, por exemplo, você tem personal trainer, você tem um monte de gente aí que precisa criar os seus projetos, vai criar, por exemplo, projeto de um novo serviço, de um novo aplicativo, da empresa dele, enfim, de alguma coisa ali que ele precisa ter um fim único, que é isso que é a ideia do projeto, né? O projeto tem um resultado único e é temporário. Então, se você está fazendo, por exemplo, a sua pesquisa de mestrado, sua tese de doutorado, isso é um projeto. Tem um projeto lá de 2 anos de mestrado, por exemplo, com um cronograminha, com as coisas que você vai fazer, com os resultados esperados daquilo. Se você está num laboratório de pesquisa, enfim, em todas essas áreas a gente tem a gestão de projetos. Procure, como eu falei, buscar informações sobre isso. Acima de tudo, buscar exemplos. Então, você tem bastante gente trabalhando, por exemplo, na área farmacêutica, na área médica. Pega o Hospital Albert Einstein, por exemplo, tem um escritório de projetos, o PMO do Albert Einstein, em São Paulo, que é uma referência aí, que sempre está presente nos reconhecimentos, né, de prêmios sobre escritório de projetos. Escritórios de projetos na área pública. Então, organizações como Secretaria da Fazenda, Banco Central, governos de estados que já se preocupam com isso. Só que cada um tem a sua particularidade, que é uma outra questão aqui para poder encerrar o vídeo, né? Mas que muita gente pergunta, fala, Mário, poxa, como é que eu começo na área de gerenciamento de projetos? Eu falo, começo pelos livros de fundamentos. E aí vem a outra pergunta, mas como é que eu me desenvolvo agora na área de gerenciamento de projetos? Aí depende da sua área de aplicação. Que, por exemplo, uma pessoa que quer ser diretor de projetos de engenharia, gerente de projetos de engenharia, ele vai buscar algumas formações que são diferentes de alguém que vai ser um diretor de projetos de TI, que vai ser diferente de uma pessoa que é o diretor de projetos do escritório de projetos, por exemplo, do Hospital Albert Einstein. Por quê?
Porque o gerenciamento de projetos ele precisa estar adaptado àquilo. Eu vou te dar uma analogia agora que vai tornar isso claro. Quando você se forma em marketing, por exemplo, você se especializa em alguma coisa, né? Então você pode ter marketing digital, que vende online, pode ter marketing B2B, que vende para empresas, marketing B2C, que vende para pessoas. E aí você se especializa em uma indústria. Por exemplo, você é o diretor de marketing da Ambev, por exemplo. A Ambev vende cerveja e ela vende B2B aí, né? Vende para os mercados, enfim, não conheço exatamente o modelo de negócio. Mas aí você vai ser diretor de marketing, por exemplo, do Submarino.com, da Americanas.com. Você vai ter dificuldade, porque é uma indústria totalmente diferente. Então, quando você se especializa em alguma coisa ali, assim como na gestão de projetos, né? Se você é um gerente de projetos de óleo e gás, dentro da Petrobras, por exemplo, você pode gerenciar coisas parecidas, né? Ou outras coisas estejam relacionadas, mas você também não pode mudar completamente e falar, vou gerenciar agora projetos de TI, de implantação de infraestrutura em cloud, Microsoft, por exemplo. Você tem que ter algum conhecimento sobre o produto também, que é algo que eu já coloquei em outro vídeo aqui. Vai lá conferir o vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.